E agora vamos chegar nessa pergunta. Como que a gente cria um embed? A gente primeiro tem que pensar numa coisa interessante também, né? Que é a nossa matriz de embeddings, que a gente tem que aprender. A gente vai aprender a descobrir qual que é a nossa matriz de embedding. Isso é uma matriz que vai ter que ser aprendida, né? E aí aqui nosso OP, esse OP é a questão, o One Hot Model que a gente aprendeu aqui. Então para cada palavra você tem um One Hot Model dessa palavra. E aí você tem a matriz de embedding que você vai aprender, o One Hot Model que você vai definir, e aí você tem o embedding da palavra texto, só fazendo essa multiplicação de matrizes aqui. E como que a gente vai aprender a nossa matriz de embeddings? A gente vai chegar nisso agora. A ideia daqui é a seguinte, você vai ter como entrada uma representação One Hot Model dela. Então essa daqui vai ser, a gente pode chamar de contexto a palavra, né? Você tem um contexto. E aí a palavra que ocorreu mais próxima ao contexto vai ser o alvo. Por exemplo, a forma ou como que você escolher essas palavras, tem várias formas, a gente vai falar só num exemplo mais rápido. E a matriz vai ser a matriz que vai ser aprendida para a gente conseguir aprender, descobrir, prever o determinado alvo em um contexto específico. Então essa que é a ideia é a seguinte. Você coloca aqui, você vai colocar como o alvo viajou. Então o contexto vai ser Curitiba, Belém e Manaus. E aí você vai ter o quê? Henrique viajou para Curitiba, Alice viajou para Belém, Bia viajou para Manaus. Você tem um alvo viajou, certo? Então você está querendo classificar o viajou. K neurônios aqui são um neurônio para cada classe, cada palavra do teu vocabulário que você vai definir como alvo. Quando você define uma classe como viajou e teu contexto como Curitiba, Belém e Manaus, vamos supor que você tem essas palavras, né? Curitiba, Belém e Manaus. Todas elas vão ter que gerar o mesmo alvo viajou, ou seja, a mesma classe viajou. Para que ele chegue na mesma classe viajou com essa palavra Curitiba, Belém e Manaus, o embedding que tiver aqui, ou seja, os pesos que eu vou combinar essas palavras, tem que ser mapeados, ou seja, esse embedding tem que ser mapeado de uma forma similar, esses três embeddings, para que você consiga chegar no mesmo resultado. Então, para que o embedding de Curitiba, embedding de Belém, o embedding de Manaus, eles têm que ser similares, os pesos que eu estou aprendendo aqui no embedding, para que eu chegue na mesma palavra viajou aqui na saída. Essa que é a ideia. E aí que está a ideia central de por que funciona o embedding e como que é feito automaticamente. E aí, de certa forma, Curitiba, Belém e Manaus são locais que são mapeados com vetores similares. Então, acaba que locais vão ficar muito similares entre si se você mapear ele num plano cartesiano. E aí você vai ter também, você fazendo operações com embeddings também, né? Você vai conseguir gerar analogias também, porque nele está carregado um sentido de local, por exemplo, um sentido de gênero, um sentido de realeza, o que for, vários contextos e vários significados você vai ter nesse embedding. Então é muito interessante para você usar e para você representar cada palavra. E aí uma coisa interessante, o importante não é a classificação. Por exemplo, vamos supor, a minha classificação não deu um resultado tão bom. Isso tem problema? Não tem problema. Eu não estou me preocupando em que eu queira classificar bem o viajou. Eu estou preocupado que, assim, as minhas palavras sejam bem representadas nesse embedding. Então a ideia dela é gerar esse embedding interessante. E aí você tem vários modelos, né? O Word2Vec é uma modelagem bem similar à que eu falei anteriormente, usando apenas uma palavra como contexto. E usa o skipgrams, que ele sorteia uma palavra alvo e uma outra próxima como contexto. Então, o skipgrams é isso. É mais ou menos o que eu coloquei aqui, né? Ele vai aleatoriamente nessa frase, numa janelazinha, sortear uma palavra como contexto e uma como alvo. Uma palavra como contexto e outra como alvo. E aí ela vai assumir que essas palavras ocorreram próximas. Então, isso aí ele vai criar um treinamento com isso, né?
E o bom é que é um treinamento que você não precisa rotular manualmente, né? É a palavra, são as frases, né? O Glove é o modelo que você usa como entrada, o X e J, uma quantidade de vezes que a palavra J apareceu num contexto. E aí você tem que minimizar uma função objetivo, que é justamente que leva em consideração justamente o embedding e essa ocorrência dessa palavra ou não. E aqui você tem uns repositórios, acaba que eu não vou colocar o link, eu vou colocar o link depois também nos slides, é que tem um repositório de embedding já prontos, e aí vocês já podem usar ferramentas, datasets para gerar, e ferramentas APIs que vocês podem usar. Vocês podem representar não só palavras, mas caracteres usando o Char2Vect, e você tem várias implementações no GitHub também. Então vocês podem usar várias coisas desse gênero também. E é interessante salientar uma coisa importante que pode acontecer, então é importante vocês perceberem isso. Muitas vezes o embedding pode gerar viés indesejável. Lógico, vai ter sempre palavras que não ter viés, mas você não vai querer ter um viés indesejável, ou seja, igual nesse exemplo que virou título desse artigo, né? Man's to computer program as woman is to homemaker. Como a gente usa a palavra, um treino, você pode ter viés indesejáveis. Por exemplo, às vezes a mulher está mais relacionado com enfermeira e homem para médico. Então, isso pode ser um viés que pode ter muitos textos associando mais o gênero feminino em alguma profissão e masculino em outra profissão, que é um viés que você não gostaria de ter no teu trabalho. Às vezes, você poderia não gostar de ter, que pode gerar resultados indesejáveis no seu modelo. Então, se você perceber que esse viés pode atrapalhar o seu modelo de certa forma e criar viés indesejados, é interessante você remover esse viés. Aqui tem um link, né, no YouTube que explica como tirar esse viés, que é bem interessante, está em inglês, mas tudo bem, né? E são operações algébricas, é muito simples tirar esse viés, de certa forma, né? Assim, às vezes é meio complicado para quem não tem não estudou tanto a álgebra linear, mas são operações simples de álgebra linear para retirar viés de embeddings. E aí esse artigo também, que teve esse nome aqui justamente para explicar justamente isso também, esse artigo que fala sobre retirada de viés em frases, em palavras. E qual que é a grande motivação do uso de embeddings? É que você não, às vezes você criou um embedding, você pode às vezes gerar um embedding com palavras assim, com bilhões, um vocabulário de bilhões de palavras, porque você não precisa ficar rotulando manualmente. Então você tem muito, na web você tem repositórios gigantes em várias línguas diferentes, então você consegue usar embeddings, como já tem embeddings prontos de bilhões de ocorrências de termos, e vai ter palavras às vezes que você, na hora de rotular manualmente, por exemplo, eu quero identificar se algo é local ou não. Às vezes você, na hora de rotular manualmente, você não vai ter, por exemplo, que Doresópolis é um local igual Curitiba é um local. Só que o que acontece? Na hora de você ter feito o embedding de Doresópolis, você teve Doresópolis no teu embedding, porque o teu embedding ele era muito grande, né? Então você tinha Doresópolis e tinha Curitiba. E esses vetores, de certa forma, como os dois denotam local, eles vão ter um vetor muito similar. Então, por mais que você não rotulou Doresópolis como local, como o vetor vai ser muito similar, ele pode indicar que é local. Então, isso pode facilitar na hora de você fazer o embedding. E a representação do embedding, além de tudo, é uma representação muito pequena, diferentemente da One Hot Model, por exemplo. Que você pode ter um embedding que vai ter uma representação com um vetor de 50 dimensões, que é relativamente pequeno. Quando a gente fala de vários contextos aqui, por exemplo, de imagem, que você tem às vezes uma entrada de 250 por 250, você tem um vetor muito menor, e isso ajuda porque diminui a complexidade do modelo e reduz a chance de overfitting.